Isaías capítulo 55, versículo de número 6. Está escrito assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amém? Vou ler mais uma vez o versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É curioso porque a maneira como o texto está escrito sugere que chegará um tempo em que pessoas vão querer buscar, mas não vai ter como. Vão querer invocá-lo, mas ele já não estará mais perto. Essa mensagem está sendo transmitida a um povo que havia se afastado do caminho. Por isso que ele escreve no versículo de número 7, lá no final: torne para o nosso Deus. E essa mensagem é transmitida por Isaías, no período de tempo em que Israel vivia uma frieza espiritual. Eles haviam desprezado a lei, estavam distantes de Deus, e depois de tantos alertas feitos pelo Senhor através dos profetas, Deus permitiu que a Jerusalém fosse invadida, destruída, e o povo fosse raptado e levados à Babilônia, onde eles vão amargar a vida. E o que Deus está fazendo através desta mensagem é convidando aquele povo oprimido a buscá-lo. É um convite para a salvação. Deus está querendo dizer: olha, o problema de vocês tem solução. Há uma saída, há um escape, há uma maneira de se reverter tudo isso. Como? Busquem a Deus, busquem ao Senhor, enquanto vocês têm oportunidades, enquanto vocês têm chances para isso. Curva sua cabeça, feche os olhos, por favor. Pai, mais uma vez lhe rendemos graças, porque tudo que o Senhor faz é bom, e por mais uma vez o Senhor nos deu a oportunidade, Pai, de estarmos aqui te buscando, de estarmos aqui na tua casa, lhe prestando culto, lhe oferecendo honras. E este é o momento mais solene do culto, pois é o momento de ouvirmos a tua palavra. E mais uma vez eu coloco a minha vida nas tuas mãos e peço que o teu Espírito Santo, Pai, transmita a mensagem que o Senhor colocou no meu coração ao coração do teu servo. Que essa mensagem produza edificação, que essa mensagem abra os olhos dos cegos, que esta palavra tire os comichões dos ouvidos, essa palavra fortaleça o fraco, levante o caído, e que acima de tudo salve aquele que está perdido. Que o Senhor cumpra os teus propósitos, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Senta um minutinho aí no seu lugar, por favor. O profeta Isaías, como você sabe, ele exerceu o seu ministério no período de tempo em que Israel vivia os 70 anos mais dramáticos da sua história,
pois eles estavam cativos na Babilônia. Eles haviam perdido tudo aquilo que Deus havia dado, os privilégios, as terras, a bênção do Senhor, e agora eles vivem uma vida de lamento, pois eles achavam que a mão do Senhor estava encolhida, pois o Senhor não os salvava, que os ouvidos do Senhor estavam tapados, pois ele não os ouvia. No capítulo 49, verso 14, o texto diz: Sião diz, já me desamparou o Senhor. O Senhor se esqueceu de nós. E por que eles diziam isso? Por causa da opressão que eles viviam, por causa do desgosto que eles viviam, uma vida de lamentos, de dor, de sofrimento. E Deus envia o profeta Isaías com esta mensagem, convidando o povo a buscá-lo, mostrando que havia solução, havia saída. E a saída era buscar aquele que é o refúgio, a fortaleza, o socorro presente na angústia. Então Deus envia Isaías com uma mensagem de esperança. Olha o versículo 1 do capítulo 55. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O vinho e o leite era algo que simbolizava a prosperidade no povo do Oriente. Comprar sem dinheiro era algo praticamente impossível. Ele faz alusão à graça. Olha, vocês não têm condições, mas eu tenho para oferecer para vocês. Então, versículo de número 2: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Aí ele vai dizer, onde está a verdadeira satisfação? Porque a ideia dele é dizer, por que vocês estão gastando tempo, dinheiro, intelecto e tantas coisas naquilo que não produz edificação? E se você olhar e parar e olhar para a nossa geração, as pessoas ocupam o seu tempo com aquilo que traz alegria ao seu coração. Então as pessoas estão distraídas com tantas coisas, perdendo tempo com tantas bobagens, e não se dedica tempo a buscar a Deus. É por isso que as pessoas estão oprimidas, escravizadas, vivendo uma vida vazia, sem Deus. Então ele faz um convite: por que vocês estão gastando naquilo que não é pão? O produto do vosso trabalho, daquilo que não pode satisfazer. Aí ele diz, ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a prosperidade, com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Diga glória a Deus. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Ele está dizendo, olha, a satisfação que vocês tanto buscam, que vai saciar a alma, não está naquilo que vocês fazem, mas está em me ouvir. Aí ele diz, ouve-me, vinde a mim, e eu farei um concerto com vocês, uma aliança com vocês. Versículo 4, e eis que eu o dei como testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Aí ele diz no 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então quer dizer que o texto mostra claramente
que a palavra de Deus está sendo enviada a um povo desgostoso, a um povo vaidoso, um povo escravo, um povo que perdeu a bênção de Deus, que vive então uma profunda amargura, um desgosto, mas que está ouvindo a voz de Deus através do profeta que diz: vinde a mim, vocês que têm sede, vocês que estão sem dinheiro, venham, comam de graça, busquem ao Senhor. Então, é um convite a se buscar a salvação. E aí você deve se lembrar que sempre quando a nação de Israel oscilava, ou ameaçava se distanciar de Deus, era essa a maneira em que Deus se manifestava ao povo. Deus sempre enviava profetas e homens de Deus para alertar a nação quando ele percebia que alguma coisa estava colocando em risco a fidelidade do povo. Quando você lê, por exemplo, o segundo livro das Crônicas, capítulo 15, a ocasião mostra que Asa era o rei. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Por causa da sua influência à nação, Deus deu a eles um período de paz. Aquilo que Asa planejava dava certo, e o seu reino foi se tornando próspero, abençoado. Quando o rei da Etiópia ameaçou se levantar contra Judá, o texto diz que o rei, ele ora a Deus, ele suplica a ajuda de Deus, que dá a ele um grande livramento. Então, foi um período de fartura, de prosperidade, onde a mão do Senhor agia em favor da nação. O problema era que todos os reis começavam bem. Quando eles começavam a governar a nação, eles eram dedicados, eles influenciavam o povo a buscar a Deus, mas quando via o período da fartura, da prosperidade, quando o reino era estabelecido, e eles percebiam que tudo estava em paz, então, eles deixavam a lei, eles deixavam de buscar a Deus. Então Deus vai mandar um profeta diante do rei, levando uma mensagem. Volta aqui para o segundo livro das Crônicas, capítulo 15. Eu quero mostrar isso para você. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 15. E versículo de número 1. Entenda isso como um sinal de alerta, porque, convenhamos, a nossa fé também é assim. Quando nós estamos num leito de dor, quando estamos preocupados, aflitos, inquietos, inseguros, com medo, ansiosos, naturalmente, nós buscamos o socorro divino. E aí, a nossa devoção aumenta. Nós buscamos a Deus, mais vezes viemos com mais frequência no culto. Separamos tempo em casa para orar, para buscar. O problema é que quando alcançamos a paz, quando passam as tempestades e vem a bonança, quando os pastos estão verdejantes, quando há uma tranquilidade, a tendência é baixarmos a guarda, e é aí que está o problema. Então Deus viu que os predecessores do rei Asa cometeram esse erro, então ele vai enviar um profeta diante do rei para dizer o seguinte, capítulo 15 do segundo livro das Crônicas, versículo 2, diz assim, versículo 1, então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, que era o rei, e disse, ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele,
e se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então olha que coisa interessante. Deus enviou um profeta para dizer ao rei: olha, sabe a paz que você está vivendo? Sabe a prosperidade que você alcançou através do seu trabalho? Sabe os livramentos que você recebeu até agora? Então, foi Deus que te deu. E Deus me mandou aqui como profeta para dizer o seguinte: o Senhor está convosco enquanto você estiver com Ele. Se você o buscar, você vai achar. Mas se você o deixar, Ele também vai te deixar. Então, o que Deus está fazendo? Deus está se comprometendo, dando ao rei a garantia de que estaria com ele enquanto ele buscasse, enquanto ele o venerasse, enquanto ele fosse devocional, enquanto ele estivesse interessado nas coisas do reino de Deus. Porque, irmãos, a força que nós encontramos em Deus está na busca. 1 Crônicas 16:11 está escrito assim, ó: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. E você precisa entender que Deus reage às nossas ações. É exatamente isso que Ele está querendo dizer. Se você buscar, pode contar com Deus. Se você deixar, não conte com Deus. Tiago capítulo 4, versículo 8, está escrito assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Então quer dizer que Deus, Ele reage às nossas ações. Como é que eu posso provar isso? É você, a prova é você. Se você parar e pensar, você vai chegar à conclusão que os momentos mais especiais da sua vida, os momentos em que você teve maior experiência com Deus, foi justamente nas ocasiões em que você buscava mais. Sim ou não? E quando você baixa a guarda, quando você deixa de buscar, quando você perde o entusiasmo, a motivação, a alegria, quando a sua fé diminui, a sensação imediata é: parece que Deus está bem longe. Porque Deus reage às nossas ações. Por isso que Jesus vai dizer: olha, não fiquem ansiosos por nada, pelo que vocês vão comer, beber ou vestir. O vosso Pai Celestial sabe daquilo que vocês necessitam. Mas busquem em primeiro lugar, como prioridade, o reino de Deus, a justiça de Deus. E aquilo que você precisa, quem vai acrescentar é Deus. Então, a mensagem que Isaías leva àquele povo rebelde é similar à mensagem que Azarias, cheio do Espírito Santo, leva ao rei: busque ao Senhor, e enquanto você buscar, Deus estará contigo, você vai achar. Mas, se você deixar de buscar, então Deus também deixará. Quando o profeta Jeremias, que era contemporâneo a Ezequiel, no capítulo 29, eu quero que você vá comigo até lá. Jeremias capítulo 29. Olha o que está escrito no versículo de número 11. Jeremias 29, 11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis. Olha o texto: invocai-o enquanto está perto. Você deve entender isso. Deus, pela sua onipresença, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, mas Ele se manifesta onde Ele é invocado. O Salmo 145, versículo 18, está escrito assim, ó: perto está o Senhor de todos os que o invocam. Então olha o que Deus está falando ao povo: então me invocareis, e ireis e orareis a mim,
e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes, de qualquer jeito, de vez em quando, só de domingo, só na igreja, ou só em casa, só pela internet, não, quando me buscardes, de todo o vosso coração. Olha o que Deus está dizendo, vocês vão me encontrar, quando? Quando vocês buscarem, é um princípio. Por isso que o convite que Deus faz ao povo sem Deus é: me busquem, enquanto vocês têm oportunidades, enquanto as portas estão abertas, enquanto vocês têm chances. E entenda, a missão de apresentar o povo a ideia de que um Deus tão grande em generosidade está oferecendo oportunidades. A missão dos profetas era justamente confrontar o povo, que vivia uma vida distante de Deus, vazia de Deus, totalmente governado pelas suas paixões, pelas suas vontades. Então Deus enviava os profetas, como ele fez com Azarias, como ele fez com Isaías, Jeremias. Olha o texto do profeta Ezequiel, capítulo 2. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 2. Deus está revelando a Ezequiel algo que fazia parte de um propósito. O Ezequiel era conhecido como um atalaia. E o atalaia, ele tinha a missão de ficar num lugar estratégico, e era aquele que, ao perceber a aproximação do inimigo, ele tinha que alarmar o exército, para que o exército preparasse a sua defesa, a sua estratégia. Então, olha o que está escrito no capítulo 2 de Ezequiel, e versículo de número 1, diz assim: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Você sabe que prevaricar é agir de má fé. Versículo 4. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirá, assim diz o Senhor Yahvé. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então, pelo amor de Deus, presta atenção nisso. A missão do profeta era ir e falar, quer o povo ouvisse ou não, seja o povo obediente ou não, porque o profeta não está comprometido com a reação dos ouvintes. Então Deus já prepara Ezequiel. Ezequiel, o negócio é o seguinte: o povo é rebelde, coração duro, os filhos obstinados. Eu preciso que você vá no meio deles e diz, assim diz o Senhor. Você vai falar a palavra que eu colocar na sua boca, quer eles ouçam ou não. Então pensa na difícil missão de um profeta. Chegar no meio de um povo teimoso, com o coração endurecido, totalmente entregue às vaidades, e usar o nome de Deus para confrontá-los, para exortá-los, para repreendê-los. E na grande maioria dos casos, o povo não dava ouvidos. O povo não dava crédito à pregação.
não se importava com a mensagem. Se você observar o capítulo 3 e versículo de número 1, está escrito assim: depois me disse, Ezequiel capítulo 3, versículo 1, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. A escritura da época era escrito em rolos de pergaminho. Então ele usa uma linguagem metafórica. Come este rolo, se alimenta dessa palavra, nutre a sua alma, prepare o seu coração, obtenha informações e vai e fala à casa de Israel. Versículo 2: então abri a minha boca e me deu a comer o rolo e disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era a minha boca doce como o mel. E disse-me: filho do homem, vai e entra na casa de Israel, e disse-lhes as minhas palavras. Você não vai falar o que você quiser. Você não vai chegar lá para falar da sua vida. Você não vai chegar lá para contar as suas historinhas. Não, você vai falar as minhas palavras. Versículo 5. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranhas falas e de línguas difíceis, cujas palavras não possa entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. Sabe o que Deus está falando? Eu não estou mandando você a um povo estrangeiro, um povo estranho, de linguagem difícil, porque se eu mandasse você a estes povos, eles te dariam ouvidos. Quando você olha para o Novo Testamento, você percebe que Jesus passou 3 anos e meio pregando aos judeus, aos descendentes de Abraão, pois ele veio aos que eram seus, mas os seus não receberam. E as pessoas que mais impressionaram Jesus com a fé que tinham, eram os estrangeiros, os outros povos. Sabe o que Deus está querendo mostrar, Ezequiel? Os outros povos têm a tendência em aceitar mais o que eu falo do que o meu próprio povo. Aí, olha o versículo de número 7. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. E quando Deus envia Ezequiel, Isaías, Jeremias, Azarias e tantos outros, a ideia deles era evitar os estragos que aconteciam à nação, quando Deus permitia que reis de outros povos invadissem a cidade e submetessem o povo a um regime de escravidão. Então, o profeta era como um atalaia. Ele era um homem levantado por Deus para dizer: há uma tragédia para acontecer aí. Se não houver mudanças, se não houver arrependimento, se o homem não deixar o seu mau caminho, se o ímpio não abandonar os seus pensamentos e se converter ao Senhor, algo trágico vai acontecer. Você olha para a história de Jonas. Deus deu a ele a missão de ir pregar aos ninivitas, mas ele fecha o coração e vai para um navio indo na direção contrária. E aí Deus, ele vai levantar uma tempestade, os marinheiros vão ficar preocupados, e depois de descobrirem que a origem do problema era o profeta, eles vão lançar o profeta na água, e o texto mostra que Jonas vai ficar 3 dias no ventre do grande peixe. E quando Jonas é lançado fora, ele vai em Nínive. E em Nínive,
ele vai pregar aos ninivitas que em 40 dias a cidade seria subvertida, destruída. E o texto mostra que os ninivitas, diante da pregação de Jonas, com medo, com temor, eles vão se converter das suas más obras, se arrepender dos seus pecados. Eles vão ter uma mudança de direção. E eu quero dizer para você que esse é o propósito do Evangelho, que essa é a finalidade da mensagem do profeta que Deus levanta. Mas, meus irmãos, nós vivemos um período difícil. O apóstolo Paulo escreveu que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, obstinados, presunçosos, traidores, desobedientes aos pais, irreconciliáveis, sem afeto natural, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Vamos ao texto. Procura aí, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Eu preciso que você leia isso. Eu preciso que você entenda o problema gravíssimo que nós estamos vivendo na nossa geração. Parece uma coisa boba, parece uma coisa sem importância, mas não é. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, está escrito assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Paulo está descrevendo o cenário dos últimos tempos, mas a realidade é que tudo que Paulo descreve nesses versículos que nós lemos, é o cenário da nação de Israel. Era assim que eles viviam. Por isso Deus enviava os profetas. Vocês são obstinados, vocês têm um coração duro, vocês são irreconciliáveis, caluniadores, mais amigos dos deleites do que das coisas de Deus. E o Senhor me enviou como profeta para dizer: arrependam-se, mudem, deixe o caminho mau, abandone as suas más obras. A mensagem do profeta era essa. Agora, por que eu digo a você que nós estamos vivendo um problema muito sério? Porque se você olhar para aquilo que Paulo escreveu no versículo 1, 2, 3, 4 até o 5 de 2 Timóteo 3, você perceber que boa parte das pessoas que ocupam as poltronas das igrejas são assim. Assim como coração duro, irreconciliáveis, mais amigos das coisas do mundo do que das coisas de Deus. Pessoas mal convertidas, que não foram regeneradas, que não nasceram de novo. E deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez isso seja o resultado da apostasia vivida pela igreja. Jesus disse que um dos sinais que iriam deixar como evidência da sua vinda seria justamente o abandono da fé. Lucas 18, 7, porventura quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Nós estamos vivendo um período de tempo em que dificilmente se ouve o Evangelho, dificilmente se prega a palavra. As pessoas estão agindo como os fariseus, que viviam à procura de sinais. Volte para o capítulo 12 de Mateus. Mateus capítulo 12. Olha o que vai acontecer aqui. Você deve se lembrar que Herodes, quando estava para julgar Jesus,
Ele pediu um sinal. Ele queria ver um milagre. Os escribas e fariseus, que tantos milagres viram Jesus fazer, agora eles estão tentando, que eles estão querendo um milagre. Capítulo 12 de Mateus, versículo 38, está escrito assim: então alguns dos escribas e dos fariseus, que eram os religiosos, tomaram a palavra dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Nós queremos ver, de repente, um morto ressuscitar. Nós queremos ver um paralítico andar. Nós queremos te ver multiplicando pães. Não. Nós queremos ver leprosos limpos. Eles estão pedindo para Jesus um sinal. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você lê Isaías capítulo 61, quando o profeta faz a profecia 680 anos antes do seu cumprimento, ele apresenta um Messias que viria para evangelizar os pobres, dar vista aos cegos, anunciar o tempo da graça, pôr em liberdade os cativos. Então, muitos apareceram nos dias de Jesus dizendo ser o Messias, mas ninguém podia fazer os milagres que Jesus fazia. Por quê? Porque aqueles milagres eram sinais, vestígios de que Jesus de Nazaré é o Cristo prometido por Deus. Então Jesus poderia chegar no templo, na sinagoga, nos montes e trazer um sermão maravilhoso. Mas muitos eruditos poderiam também trazer um sermão maravilhoso. Então, qual era a prova que Jesus dava, que era a chancela, a autenticidade do seu ministério? O milagre que ele fazia em seguida. Por isso, quando você lê João 11, lá nos últimos versículos, o texto diz que Jesus, com o poder da sua palavra, ele diz: Lázaro, vem para fora. Lázaro ressuscita. E a sequência do texto diz que desde então, muitos passaram a crer, porque eles viram o milagre acontecer. Agora entenda, Jesus, ele sabia que muitas das pessoas o buscavam por causa dos sinais que viram, por causa daquilo que ele poderia fazer. Ele disse: vocês não devem buscar a comida que perece, mas a comida que permanece. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, toda a multidão se alimentou, e eles diziam: eis que surgiu um grande profeta no meio de vós. Mas quando Jesus parava para pregar, para ensinar, eles diziam: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Então, qual é o problema que nós vivemos hoje? As pessoas estão deixando o evangelho e estão explorando os sinais. A mensagem do reino é desprezada. O real propósito da pregação é deixado de lado. E o que as pessoas fazem? Vão em busca de sinais. Culto de milagres. Venha buscar a cura. Venha buscar isso aqui. Venha buscar a restituição. Então as pessoas exploram o que Jesus fez e esquece o que Jesus é. Agora você tem que parar e pensar. Porque teve pessoas que foram curadas por Jesus, mas olharam para ele e disseram: o senhor salvou um monte de gente, não pode se salvar? Por isso que eu disse a você no início, que na hora da dor, do desespero, da preocupação, as pessoas buscam a Deus, mas quando alcançam aquilo que busca, elas abandonam a Deus, elas viram as costas para Deus. Aquele que estava cercado de uma grande multidão, percebe que um a um foram saindo quando ele começou a pregar. Então Jesus olha para os 12 e vai dizer: e vocês não vão? Então Pedro diz: para onde nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Agora presta atenção,
eles vão até Jesus e pedem um sinal. Nós queremos um sinal, queremos que o Senhor faça um milagre. Olha como Jesus responde, versículo 39. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Aí olha o versículo 40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão. Presta atenção no que Jesus está querendo falar. Já te explico. Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Então Jesus está dizendo assim, olha, uma geração má e adúltera, quando você lê na narrativa de Lucas, no capítulo 11, ele diz, uma geração maligna me pede um sinal, mas nem um sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. O que Jesus está querendo dizer com isso? O profeta Jonas, ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, e quando ele sai de lá, ele vai aos ninivitas pregar e dizer, arrependam-se. E o que é que aconteceu com os ninivitas? Se arrependeram e Deus salvou todos eles. Por isso que ele disse que os ninivitas irão para julgar aquela geração, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas, como diz o versículo 41, e foram salvos. Agora, qual é o sinal? Jesus Cristo, 3 dias no seio da terra, e aí ele ressuscita, e ele dá ordem aos seus discípulos, dizendo, ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. 50 dias depois, o Espírito Santo vem e reveste todos eles. Aí Pedro vai, e aí Apocalipse capítulo 2, versículo 38, arrependei-vos e sejam batizados para o perdão dos pecados. Aí em Atos capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos e sejam perdoados para que venham tempos de refrigério na presença do Senhor. Qual é o maior sinal que Deus nos dá nos dias de hoje? A pregação do Evangelho que leva o homem a Deus e ao arrependimento dos seus pecados. Não tem sinal maior do que esse. Por isso que é raro. Por isso que é difícil de se ver. Por isso que Jesus vai usar, nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Aí ele diz no versículo 42, a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará. Quem é a rainha do sul? Quando você lê 1 Reis capítulo 10, a rainha de Sabá, ela vem do sul de tanto ouvir falar da sabedoria de Salomão. E quando ela chega diante do rei, e o rei começa a falar com ela, ela acreditou no que ele falou. Ela ficou admirada com a sabedoria de Salomão. E a ideia não é expor, Jesus não está querendo falar das obras de Salomão, mas da sabedoria de um rei. E aí ele vai dizer, a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Ou seja, o sinal que vai ser dado é o sinal do profeta Jonas. 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, ele saiu, pregou e os ninivitas se arrependeram. Aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul, ela veio para ouvir a sabedoria do rei Salomão. Ela ouviu e creu. Aqui está quem é maior do que Salomão. É isso que Jesus está querendo ensinar. Jesus está, vocês estão pedindo sinais? Vocês estão querendo ver milagres? O maior de todos os sinais é a palavra que sai da minha boca, porque ela não volta vazia. Jesus está querendo mostrar. O problema é que o coração deles é duro.
E eles não se convertiam, eles não davam ouvidos, eles rejeitavam a palavra que vinha de Jesus, bem como dos apóstolos, e na verdade dos profetas também. Quando você lê o capítulo 33 de Ezequiel, quero que você volte lá, para o livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, a missão do profeta era falar, irmãos, doa a quem doer, aceite ou não aceite o ouvinte. Ezequiel capítulo 33, versículo 7, está escrito assim: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá este ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue o demandarei da tua mão. Sabe o que ele está dizendo, Ezequiel? Eu te constituí por atalaia. Se eu pedir para você avisar o ímpio acerca dos seus pecados, que o salário do pecado é a morte, que o pecado afasta o homem de Deus, se eu pedir para você avisar o ímpio que a transgressão causa uma barreira entre o homem e Deus, você não falar e esse homem morrer, você é responsável por essa morte. Entendeu? Entendeu meu desespero? Se eu pedir para você avisar, e o evangelho é suficiente para mim entender isso, eu olho para o Antigo Testamento, eu olho para os evangelhos, eu olho para o livro de Atos, eu olho para as epístolas pastorais, eu olho para o Apocalipse, eu entendo que toda a escritura é um convite de Deus para o pecador o buscá-lo. É um convite de Deus para o homem ímpio se converter do seu mau caminho. Então Deus me colocou aqui para quê? Para passar a mão na sua cabeça? Para dizer que tem a chave da vitória para você? Para dizer que você vai tomar posse da bênção, que você vai viver o ano dos milagres? Não, irmãos, não. Olha como é que Deus está dizendo para Israel: se eu falar para você avisar, e você não avisar, e ele perecer, é de você que eu vou cobrar. Agora olha o versículo de número 9. Mas, quando tu tiverdes falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Ou seja, se você pregar, e o camarada não der ouvidos, e perder a sua vida, você está livre. De você eu não vou cobrar. Então, olha como é que Deus pesa no espírito de Ezequiel. Ezequiel, você não vai falar o que você quer. Você não vai chegar lá e fazer o povo bater palma para você. Você não vai chegar com palavras de amores, com frases de efeito, com um discurso motivacional. Não, eu quero que você vai na origem da transgressão. E quando você olha para o Novo Testamento, você vai perceber que Jesus, em várias parábolas que ele conta, ele faz convite aos pecadores. Em Lucas capítulo 14, Jesus conta uma parábola onde o anfitrião prepara um banquete e manda os seus servos avisar os convidados que o banquete está pronto. E cada um deles começou a excusar-se, dando desculpas, dizendo: olha, eu comprei um campo e eu preciso vê-lo. Eu comprei algumas juntas de bois, eu comprei alguns animais e, portanto, eu preciso experimentá-los. Aí o outro disse: eu casei, portanto não posso ir. Todos eles inventaram desculpas para não estar no banquete preparado pelo Senhor. Aí o Senhor vai dizer para chamar os coxos, os aleijados, os paralíticos,
E aqueles que foram convidados não iriam entrar para participar do banquete. Por quê? Porque não buscaram. Você lê Mateus capítulo 25, eram 10 as virgens, 5 prudentes, 5 loucas. As prudentes tinham consigo o azeite, e portanto poderiam manter a chama daquela lamparina acesa. Porém, as loucas não trouxeram consigo azeite, e o texto diz que elas dormiram, e perto da meia-noite alguém gritou: aí vem o noivo. Então aquelas que eram loucas e imprudentes, elas procuraram azeite, foram até as outras 5, pedindo para compartilhar, não teve como, então elas saíram para ir procurar o azeite, mas quando voltaram, já não deu mais tempo, as portas estavam fechadas. Elas ainda pediram, suplicaram, e o noivo vai dizer: eu não conheço vocês, eu não sei de onde vocês são, apartem-se de mim. Tiveram tempo, podiam manter aquela chama acesa, poderiam buscar enquanto poderiam invocar enquanto ele estava perto, mas chega uma hora que não dá mais tempo. Quando Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro, o rico tinha uma vida regalada, esplendidamente, melhores vestes, melhores posses, amigos, festas, enquanto aquele pobre vivia uma extrema e absoluta miséria, e a única companhia que ele tinha eram os cães que vinham lamber-lhe as chagas, e diz a palavra que ambos morreram. E quando eles morrem, o mendigo é consolado, enquanto o rico atormentado. E aquele rico, num lugar de tormento, ele começa a suplicar socorro e ajuda. E no seu discurso ele diz para Abraão: peça para que Lázaro vá lá e avise os meus irmãos, avise os meus parentes, para que eles se arrependam e não venham para este lugar. Aí Abraão vai dizer: agora não dá mais tempo, eles têm Moisés e os profetas, eles que ouçam. Sabe, eu gosto muito de futebol, e isso desde que eu nasci. E quando foi esses dias eu fiquei muito abalado, quando um jogador que marcou a minha infância faleceu. Aliás, todo mundo ficou. Quando eu nasci, em 1984, ele era um dos destaques. Meu irmão nasceu em 88 e até recebeu o nome desse cara. E aí teve todo aquele drama, aquele velório, aquele sepulcro. E ele era chamado de Deus. As pessoas veneravam. E ainda veneram. Existe até uma igreja onde ele é o centro da reverência e da adoração. Mas a grande verdade é que este moço morreu por consequência das suas imoralidades. E eu tenho certeza que Deus deu a ele muitas oportunidades de se arrepender, de rever o seu conceito, de buscá-lo. E ainda que muitas pessoas dizem: descanse em paz, esteja com Deus, agora vai descansar, me parece que não é isso que a Bíblia ensina. Por isso que a mensagem que eu quero cravar no seu coração hoje é esta: busque a Deus enquanto você tem oportunidades, invoque a Deus enquanto Deus está perto, enquanto Deus te dá chance. Agora, pastor, como é que se busca a Deus? Vamos voltar lá, Isaías capítulo 55. O maior sinal é esse, irmãos. O maior sinal é esse. Não, pastor, eu sou assim, como eu sou assim, eu falo: Deus, eu quero ver um sinal para isso. Meu irmão, sinal é para incrédulo. Coloque isso no seu coração. Sinal é para incrédulo. Jesus nos chamou para viver pela fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo escreveu assim: nós andamos por fé e não por vista. A partir do momento que eu preciso ver alguma coisa para crer, eu sou incrédulo.
A Bíblia diz em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. A nossa vida com Deus é assim. Nós vamos acreditar na ressurreição do Filho de Deus, no Evangelho, na sua obra redentora, que Ele vai voltar para nos buscar. E isso é suficiente para haver em nós estímulos que nos impulsionem a buscar a Deus o tempo todo, com fome e sede de Deus. Então Isaías é enviado a um povo distante de Deus, afastado de Deus, com uma mensagem: você tem sede? Venha beber. Você que está sem dinheiro, venha. Você que está desesperado, venha, busque ao Senhor, enquanto você pode achar. Aí no versículo de número 7, ele mostra como. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Ou seja, quando de fato eu busco a Deus de verdade, então os meus caminhos já não são mais o mesmo. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Quando eu busco a Deus de verdade, quando o Evangelho entra no meu coração, acontece uma revolução no meu ser. Aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Como Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 1, sendo de novo gerados, eu nasci de novo, eu sou uma nova pessoa. Romanos 6,3, assim andemos nós também em novidade de vida. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Por que Deus levantou Isaías? Para dizer essas coisas à nação. Por que Deus levantou Jeremias? Com o mesmo propósito. Por que Deus levou Azarias diante do rei Asa? Para falar as mesmas coisas. Por que Deus levantou o profeta Ezequiel? Com a mesma missão. Por que Deus continua levantando homens fiéis, idôneos, comprometidos com a verdade? Com o mesmo propósito. Ah, pastor, mas estão falando de sinais. Irmão, eu não estou querendo dizer que Jesus não opera milagres. Escute, a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não estou querendo dizer que você não deve buscar por cura. Não estou querendo dizer que você não deve orar e buscar, ou então desejar um milagre. Eu estou querendo dizer para você que o propósito da pregação do Evangelho é te salvar. E esse negócio de deixar o Evangelho de lado e ficar correndo atrás de sinais é coisa de fariseu incrédulo. O maior sinal é o que está acontecendo aqui agora. O Evangelho sendo pregado por pessoas que não têm medo de falar a verdade, que acredita na palavra que prega. Você pode, irmãos, receber qualquer milagre, viver experiências sobrenaturais, você pode andar sobre as águas, você pode atravessar o rio Tietê andando por cima, você pode ir no cachoeirinho ressuscitar 200 mortos, mas só o Evangelho pode transformar seu coração. Só o Evangelho pode transformar você numa nova criatura. E é só sendo transformado que você é salvo. O convite que Deus faz através de Isaías é o mesmo convite que Ele faz a toda a humanidade. Busque ao Senhor enquanto você tem tempo para isso. Invoque o Senhor enquanto Ele está perto. Deixe o seu caminho, os seus maus pensamentos, se converta ao Senhor, que se compadecerá de você. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Toda a igreja de pé, por favor.